Alô Brasil! Dia 27 de outubro de 2022. Nós estamos a apenas 3 dias das eleições mais importantes da história recente política do Brasil. E eu falo isso sem exagero nenhum. Conhecendo o que eu conheço, sabendo o que eu sou, participando de toda essa tragédia política que o Brasil vive há muitas décadas. Meu nome é Mark Van Hoff, eu sou ativista conservador aqui na cidade de Ponta Grossa já há muitos anos, conhecido como detonador de corruptos, porque eu não tenho medo de falar a verdade. E a verdade, gente, é uma coisa tão importante. A verdade que tem sido deturpada, tem sido trocada pela mentira no Brasil, tem sido distorcida e tem sido censurada por um STF, um Supremo Tribunal que deixou de ser, que deveria justamente estar protegendo a verdade neste país, ajudando a divulgar a verdade. Gravíssima situação que eles têm feito com esse presidente nos últimos dias, né? Estragando a verdadeira finalidade democrática da propaganda política e eleitoral, né? Trapaceando, destruindo, enfim, sabemos o problema, né? Nós temos corruptos dentro do STF e eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho medo. E a verdade sendo dita, eu fui para o centro da minha cidade aqui, hoje, e observei, né, os automóveis nas ruas. Gente, as pessoas não colocam o adesivo deste presidente nos carros. E eu fico imaginando por quê. Será que elas têm medo da opinião dos petistas? Será que têm medo de magoar os petistas? Será que tem medo de retaliação? Né? Imagino que não, né? Imagino que seja desinteresse em boa parte dessas pessoas, infelizmente. É aquilo que eu falei, a verdade é tão importante e as pessoas não têm coragem de falar a verdade, de defender a verdade. Esse silêncio que muitas pessoas fizeram durante todas essas décadas, inclusive para amigos, para pessoas das famílias de vocês, da minha família, né? Com medo, né, de jogar a verdade na cara de certas pessoas esquerdistas que muitas vezes temos dentro da nossa família, ajudaram a criar a situação horrenda que nós vemos no país hoje. Pessoas defendendo um homem que rosna na televisão, um corrupto, mentiroso compulsivo, que propaga as coisas mais absurdas para a nossa sociedade, defendendo criminosos, defendendo o uso das drogas que destrói as pessoas, o aborto, contra a família. O objetivo da esquerda é destruir o atual, o que ainda sobrou das nossas famílias. Porque hoje pais e mães já começam a se desentender com os filhos por causa do esquerdismo. E esse silêncio, gente, esse silêncio gerou essa imensa mentira que nós vemos no Brasil hoje, com esse candidato imundo concorrendo a presidente, gente. Esse cara tinha que estar preso, não podia estar falando na rua, muito menos nas televisões. Ele tinha que estar preso. E perceber que metade desse país, mais de 100 milhões de pessoas, defendem um imundo desse, é horrível. A gente percebe que nós temos uma sociedade degenerada, doente. E muitas pessoas se calaram diante de amigos, diante de parentes, que começaram lá atrás, décadas atrás, a defender esse sistema carniceiro que é o comunismo,
que destruiu todos os países onde ele foi tentado ser instalado. Todos, sem exceção. Nós temos vários exemplos de países que estão sendo destruídos à nossa volta, encostados na nossa fronteira. E essas pessoas insistem em dizer que aqui vai dar certo. Ah, sim, não deu certo na Rússia, né? É uma tragédia na China, é uma desgraça em Cuba, uma tragédia total na Venezuela, está sendo terrível para a Argentina e aqui no Brasil vai dar certo. É uma degeneração assim sem tamanho, eu fico horrorizado com isso. Horrorizado também com as pessoas que se dizem de bem e até agora estão em silêncio. E não têm coragem de colocar um adesivo do presidente Bolsonaro no carro deles. Porque eu vi pouquíssimos pela rua, pouquíssimos. E é assim que a gente vai mostrar a verdade para as pessoas? Que a gente vai mostrar para essas pessoas que elas estão erradas? Eu acho que vai ser difícil, né, gente? Vai ser bem difícil. Nós vimos um Dilma e Aécio em 2014. Aquilo foi uma desgraça total. Um show de horrores. 2 péssimos candidatos. E provando que no Brasil não existe democracia. Isso não é democracia. Partidos imundos, corruptos, esquerdistas imundos e corruptos, escolhendo o lixo que a gente deve escolher. É triste. Quando apareceu este presidente que está aí hoje, em 2018, com a promessa de que ele atacaria a corrupção, que ele colocaria os imundos esquerdistas nos lugares deles, tentando diminuir a tragédia que foi instalada nesse país, muita gente corretamente acreditou nele. E foi só porque este partido imundo do PT havia ultrapassado todos os limites possíveis. E aquilo estava fresco na memória das pessoas. E hoje parece que as pessoas esqueceram de tudo isso aí. E preferem acreditar na mentira. Este presidente que está aí, ele acabou sim com a corrupção. Acabou com a corrupção. Não existe mais corrupção no governo federal. E quem fala que essa corrupção existe, mente. Nós estamos vendo aí o interesse nojento, porco, de certas redes de televisão, de certos sites esquerdistas, dos partidos esquerdistas, dos partidos de centro que são corruptos e querem eles mesmos estarem no poder para poder roubar novamente. E se resume só a isso. E esse presidente aí que tem se desdobrado, ele quase foi morto por tentar fazer o melhor pelo Brasil, colocar o nome dele à disposição, o tempo dele e a saúde dele para tentar fazer o melhor por esse país. E todo mundo que tem um pouco de decência, que tem um caráter que se preze, sabe que isso é verdade, que esse presidente não é corrupto e ele tem feito as coisas certas nesse país. E eu digo, gente, ainda dá tempo de ligar para as pessoas. Se vocês não fizeram isso ainda, liguem para as pessoas da família de vocês e falem da gravidade da situação. Peçam para ela ir votar num cara que está se sacrificando por esse país. Isso é muito importante. Ainda dá tempo. Temos 3 dias. Nem tudo está perdido. A situação é muito grave. Nós temos muitas pessoas que querem realmente que o país se destrua completamente na corrupção, na degeneração, na destruição completa, final dos valores morais, né? Que a corrupção tome conta de vez. A gente está vendo isso. Eles defendem todo tipo de barbáries contra a nossa sociedade. Eles não falam sobre o bem. E se nós temos milhões hoje querendo votar neste batráquio, porco, imundo, é porque a situação é muito grave, gente. É muito grave. Por favor,
Temos alguns dias ainda. Vamos fazer isso. Vamos ligar para as pessoas da nossa família, para os nossos amigos, para os nossos parentes. E pedir para eles enxergarem que a situação é gravíssima e que nós precisamos dar mais uma chance para esse presidente. Principalmente agora que o Congresso está muito alinhado com ele. Houve algo extraordinário. Aliás, houve várias coisas extraordinárias, gente. 2018, termos eleito esse presidente, foi uma coisa extraordinária. Foi a verdadeira democracia funcionando numa eleição presidencial depois de décadas. Pela primeira vez, foi legitimamente, foi incrivelmente democrático. As pessoas escolheram ele. Não foi um partido, gente. Não foram os imundos. Não foi o sistema. Foram as pessoas. Ele prometeu e cumpriu. Ele cumpriu a maioria das coisas. Grande parte, 99% do que ele prometeu, ele cumpriu sim. E nós vimos todo tipo de imundo entrando na presidência e promover o absurdo, promover a corrupção, promover o desperdício do dinheiro. E esse homem tem feito exatamente o contrário. E trouxe esse Brasil para uma situação invejável. E agora nós vamos acreditar em mentiras cretinas, idiotas de uma Rede Globo, de uma TV Cultura imunda e esquerdista, de uma Band que ficava também prejudicando esse presidente com notícias mesquinhas, distorcidas e mentirosas, só por audiência, e a gente sabe que isso é verdade. Por favor, gente. Discernimento, bom senso, é para ser usado. Nós precisamos utilizar isso. Se vocês querem que esse país melhore, se vocês amam sua família, seus filhos, ou se vocês não têm filhos, façam pelos teus familiares. Pensem neles. Nós precisamos fazer a coisa certa, porque vai ser um período incrível. E eu digo o seguinte, gente, só temos mais 4 anos de Bolsonaro. E acabou. Esse homem vai se aposentar, ele está cansado. Está com problemas graves de saúde, consequências da facada. Ele perdeu muitos anos de vida dele por causa disso. A saúde dele nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Muito provavelmente ele vai se aposentar da vida política. Sabemos disso. Nós só temos mais 4 anos. E vamos ter que lutar pelas pessoas que coloquem o nome à disposição para tentar fazer o mesmo que ele fez. Esse homem já demonstrou, desde o começo da carreira, que ele nunca aceitou corrupção, nem propina, nem nada de errado. Tudo que falam dele é tudo mentira. É mentira, gente. Não é verdade isso. Não seria agora que ele iria fazer algo errado. Ele não fez. Ele prometeu que ele iria respeitar as 4 linhas, que ele não iria dar um golpe militar no Brasil, e nem vai dar. Não vai dar. Mas a Globo, a TV Cultura, até hoje, torcem para que ele faça isso. Até agora, 3 dias antes das eleições, estão torcendo para ele fazer isso. Sabe por quê? Porque são imbecis, são idiotas completos. Esse homem tem palavra, ele promete e ele cumpre. Ele nunca vai fazer isso, nunca. E também é um homem de grande fé, porque o risco que está sendo deixar este imundo concorrer a presidente, algo impensável em qualquer país decente do mundo, realmente é muito grave. É muito grave. Mas ele tem uma fé gigantesca, do tamanho do Brasil. E eu peço que vocês também tenham. Mas não deixem somente nas mãos de Deus, porque Deus não vota, gente. Não vota. E tivemos aí 4 mandatos seguidos desses imundos aí para provar isso. Então, por favor, façam isso, gente. Liguem. Liguem para os seus parentes, liguem para os amigos, para o cunhado, para a cunhada, para o primo, para a prima, para os irmãos, para os tios.
Conversem com eles, gente. Peçam encarecidamente para que eles vão votar. Isso vai fazer toda a diferença, porque nós tivemos 30 milhões de votos de eleitores cadastrados que poderiam ter ido votar. Tá certo? Esse é o meu recado. Se você achar importante, relevante, por favor, repasse.